E aí galera, hoje eu e o Tobias Fala aí galera. vamos falar sobre Aztecas, Maias e Incas. Fiquei sabendo que esses povos foram os primeiros a organizarem uma sociedade mais complexa na América, é verdade? Sim, esses povos viveram nas Américas há muito tempo atrás, sendo o mais antigo deles o povo Maia. Os Maias habitavam uma área que corresponde hoje a Guatemala, Honduras e parte do México, e suas primeiras aldeias datam de 1500 a.C. Na sociedade maia, cada cidade tinha um chefe supremo, e o cargo era hereditário. A zona urbana era habitada apenas por nobres, sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Sua economia era baseada na agricultura, e eles cultivavam basicamente milho, feijão, algodão e cacau. Desenvolviam uma intensa atividade comercial, utilizando grãos de cacau, penas de pássaro e conchas como moedas. A sociedade maia era bastante religiosa, e a maioria dos deuses era ligados à natureza. Uma figura importante é o sumo sacerdote, que dominava os segredos da astronomia, organizava os templos e interpretava a vontade dos deuses. Os maias foram excelentes matemáticos e extraordinários astrônomos. Eles previam eclipses e elaboraram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano. Criaram também um sistema completo de escrita baseado em símbolos e desenhos. Mostraram também um grande conhecimento em arquitetura, construindo pirâmides, templos e palácios. Realmente os maias criaram muitas coisas interessantes, mas tiveram outros povos que inclusive viveram perto deles que também se destacaram, não é mesmo? Sim, os astecas habitavam a atual região do México entre 1345 e 1521. Os astecas eram um povo guerreiro, e a guerra servia para obter impostos das cidades conquistadas e para capturar prisioneiros que eram oferecidos em sacrifícios aos deuses. Na sociedade, a nobreza era composta por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos eram das camadas mais baixas e constituíam a maior parte da população. Os astecas praticavam a agricultura, cultivando cacau, abacaxi, batata doce, milho, entre outros. Desenvolveram técnicas agrícolas e técnicas de drenagem. No artesanato, destacava-se a confecção de brincos, enfeites de cabelo, objetos de ouro e prata e a confecção de tecidos. Faziam ainda máscaras, facas, machados e peças de cerâmica. A religião estava ligada a forças da natureza, que precisavam ser controladas por meio de sacrifícios humanos e outros ritos religiosos. Os astecas tinham um calendário com o cálculo preciso do ano solar. Desenvolveram também uma escrita baseada em desenhos e símbolos, além de conhecerem diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Construíram também templos enormes em forma de pirâmide para os deuses, onde realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. Você já falou sobre os maias e os astecas, mas quem foram os povos incas? Os incas foram povos que viveram na América do Sul e se espalharam ao longo da Cordilheira dos Andes no território atual de Peru, Colômbia e Bolívia, além de partes do Equador, Chile e Argentina. O imenso Império Inca era governado pelo imperador, conhecido como Sapa Inca. Sua sociedade era dividida por uma pirâmide social, onde em primeiro lugar estava o imperador, depois vinha o sumo sacerdote e o chefe de estado-maior do exército, depois os sacerdotes dos templos, os oficiais comandantes das províncias e os generais, depois os arquitetos e os administradores, e na base os artesãos, pescadores e camponeses. Os incas cultivavam milho, feijão e batatas, e os camponeses fabricavam suas próprias roupas, utensílios domésticos e instrumentos de trabalho. A base da economia estava no Ailu, que era uma espécie de comunidade agrária. Eles domesticavam as lhamas e a utilizaram
como meio de transporte, além de retirar lã, carne e leite desse animal. Também domesticaram vicunhas e alpacas. O Estado cuidava apenas das atividades comerciais, voltadas normalmente para a aquisição de produtos de luxo que vinham de terras distantes. Os Incas eram politeístas e seu principal deus era o Sol. Além dele, os Incas cultuavam divindades relacionadas à natureza, como a lua, o trovão, as estrelas e até mesmo seus antepassados. Em suas cerimônias religiosas, realizavam sacrifícios de humanos e de animais, como a lhama e o porco da Índia. Na arquitetura, os Incas criaram edifícios, casas, palácios, templos e fortalezas, sendo uma das mais conhecidas a cidade de Machu Picchu. Eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas criaram um interessante sistema de contagem conhecido como quipu, que era cordões nos quais cada nó significava um número. Esses 3 povos criaram sociedades muito interessantes, mas o que aconteceu com eles? Estes povos acabaram desaparecendo com a invasão dos europeus na América, principalmente a dos espanhóis. Entendi, mano. Apesar de tudo, esses povos criaram bastante coisas e fizeram sua história na humanidade. Exatamente. E esse foi o vídeo. Deixa o like se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Bom dia, galera do 7º ano. Que Deus os abençoe e os proteja. E vamos começando aí com um resumo aí das nossas 2 últimas aulas, né? Nós estamos estudando os povos pré-colombianos. Vocês já sabem que essa referência pré-colombiana eram os povos que viviam aqui na América antes da chegada de Colombo, tá? Eram os povos chamados de ameríndios. Dentre os quais nós começamos a estudar primeiro pelos maias, que é a civilização mais antiga, e nós vimos que ela passa por 2 períodos, o pré-clássico e o clássico, sendo que o pré-clássico, né, eu diria que é o mais importante, porque nos maias há um grande desenvolvimento da astronomia, na matemática, na escrita e, claro, na arte. Vimos aí as construções piramidais, vimos aí também, né, a questão das esculturas dos maias, que tinham uma geometrização bem interessante, tinham elementos zoomórficos. Para quem não lembra o que é zoomórfico, que são peças que apresentam características, formas de animais, né? Vimos também que a cerâmica tinha uma finalidade para ser usada em rituais fúnebres, ou seja, na morte. Mas depois essa cerâmica, ela evoluiu, né? Ela foi evoluindo aí, até chegar em pinturas bem mais elaboradas. Vimos também a beleza da escultura na pedra de jade, na civilização maia, e os murais. Inclusive foram até os trabalhos que vocês apresentaram semana passada, muito bons por sinal. E na semana passada, nós começamos a falar do povo asteca, um povo guerreiro, a agricultura deles, como também diz o vídeo, à base de milho, né? Eles tinham construído a civilização deles bem próxima a um rio, tipo a civilização egípcia com o rio Nilo, que eu até disse isso a vocês também. Eles tinham uma particularidade muito forte com a água, por isso também que os elementos, eles ressaltavam aí a rã, um dos bichos, né, que eles ressaltavam era a rã, e que a gente vê bem destacado aí no livro de vocês na página 112. O que diferencia os astecas dos maias é a questão do metal também, né? Os maias não tinham esse metal, os astecas já o trabalhavam com metal, como nós vemos aí essas esculturas de rã, feitas uma a uma, como vimos, né, na especificação do livro. Vimos também que os astecas faziam sacrifícios humanos em seus rituais, né? Também eram muito devotos à natureza, né? Tanto os astecas como os maias também construíam, né,
seus templos em forma de pirâmide, né, piramidais. Isso nós vimos também. Vimos também o quanto esse povo era guerreiro e que a maioria dos sacrifícios humanos que eram feitos eram desses escravos de guerra, né? Bom, e hoje nós vamos falar, obviamente, do povo Inca, dos Incas, tá? Abram o livro de vocês aí na página 113. Apesar desse vídeo ter sido bem esclarecedor e que definiu bem aí cada povo de uma maneira bem legal, que eu achei bem interessante, por isso que eu coloquei para vocês, nós vamos ler e vamos explicar, assim como a tia fez com os outros, né? E eu gosto muito de fazer essa detalhação aí com vocês, porque é uma maneira de tirar dúvidas, o que tiver de pedrinhas no meio do caminho, a gente já resolve. Então, vamos lá, abre na página 103 e vamos embora. Incas. Em torno de 1438, a civilização Inca ocupou a Cordilheira dos Andes, na qual hoje estão países como Peru, Bolívia e Equador. Como os astecas, os Incas também ergueram suas construções ao redor de um lago. E, diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita. Bem lembrado, né? Os maias desenvolveram um sistema de escrita. A arquitetura inca era simples, mas monumental, de grandes proporções. Era mais funcional que decorativa, ou seja, as escolhas na arquitetura respondiam a determinada função. Seus edifícios construídos por meio de precisos encaixes de pedras constituíam desenhos no chão de forma oval ou xadrez. Observe a imagem ao lado. Então, eles tinham uma forma de construir bem interessante, né? Eles encaixavam as pedras umas nas outras, vê que é quase simétrico aí, né? Os espaços. E é bem interessante mesmo. Muitas peças de cerâmica inca foram preservadas. Alguns exemplares apresentam muita cor, outros se destacam por motivos geométricos e uma combinação de cores mais simples. Observe a imagem ao lado. Essa cerâmica ela tem uns desenhos bem interessantes, né? São cores simples, mas todo o grafismo aí em volta dela é maravilhoso, né? Vimos também aqui, quando ele fala dos incas, que a arquitetura deles era simples, mas, e outra coisa, era funcional, ou seja, ela tinha um objetivo. Ela não era só decorativa. Se ficasse bonito, ok, mas ela tinha que ter uma funcionalidade, tá? Vamos aí para o quarto parágrafo. Qual o formato dessa cerâmica? Ela lembra um vaso de alguma civilização antiga que você já viu? Qual? Será porque esse objeto seria para transportar algo? Por quê? Que outras formas e cores há em sua pintura? O que há na região central da peça, logo abaixo do pescoço? Com que ela se parece? O que será? O que será? Vamos ver. Coloquem aí na página 114. Aqui na cerâmica, faz referência a um sapo, né? Porque o imperador, ele tinha esse vulgo sapo aí, e eles tinham também essa predileção aí por esses animais aquáticos, também pelo mesmo motivo dos astecas, né? A fertilidade, a água representa a vida e tudo mais, tá certo? Vamos colocar aí na página 114. Então, vamos lá. Aqui nós temos um vestuário inca, uma imagem de um vestuário inca, e a gente percebe um padrão geométrico. Nós percebemos aí as cores, tá? Então, a gente já percebe também que as cores estavam também muito presentes na vida desse povo, tá? Então, diz o seguinte aqui, olha. A cor também esteve muito presente nos tecidos fabricados pelos incas. As roupas na civilização inca tinham tanta importância quanto as joias de ouro e prata. Isso significa que as roupas eram muito valiosas nessa civilização? Sim.
elas valiam tanto que a compra de uma peça ou seu uso era controlado por instâncias políticas. Quando o imperador Inca queria presentear alguém por serviços prestados ao Estado, escolhia joias e roupas. Observe a imagem ao lado. Aí tem aqui essa que a gente já visualizou, né? E aqui tem algumas perguntas aí falando das cores, né? Enfim, como a gente imagina que eles vestiam e tudo mais, tá? Então vamos descer para o último parágrafo que diz assim: essa peça de roupa se chama túnica. E da imagem em especial foi feita com um dos mais valiosos tecidos incas, com finos fios de algodão e pintura em friso, formado por figuras geométricas coloridas. Assim como os astecas, os incas trabalhavam com metalurgia e produziam peças de prata e ouro, tanto para decoração quanto para serem usadas em cerimônias religiosas. Analise a imagem ao lado. É interessante que o povo inca, eles também trabalhavam com ferro e metais, né? Então eles têm algumas particularidades muito próximas dos astecas, né? Primeiro a referência à água, depois também trabalhavam com o metal, eles também trabalhavam com a cerâmica mais detalhada. Só as construções que começam a ser mais diferentes aqui no caso, tá? Porque eles trabalham aí nessa arquitetura mais funcional do que decorativa. E terminando aqui, esses aspectos que nós já falamos aqui sobre os maias, os incas e os astecas, hoje nós vamos finalizar esse capítulo fazendo a página 115 e 116. No entanto, além da página 115 e 116, eu quero uma tabela, que vocês construam uma tabela e que vocês façam dessa tabela as diferenças entre esses três povos. Vocês podem usar o Excel, vocês podem usar o Word, vocês podem usar o caderno mesmo, fazendo o caderno, mas eu quero que tenha a tabela com os três povos sendo representados, os maias, os astecas e os incas, tá? E que vocês falem da formação, da política, da religião, da arte, tá? Que vocês falem desses tópicos e os diferenciem, tá certo? Sem mencionar também, minha gente, que esses povos, os pré-colombianos, eles tinham uma hierarquia política bem interessante, né? Os cargos, os artesãos, as pessoas com menos influência ou menos poder aquisitivo, ou até mesmo cultura, ficava bem baixo. O artesão, ele era considerado uma figura inferior na sociedade. A pirâmide da hierarquia dessa sociedade são bem interessantes, vocês já devem ter visto isso em história também. Caprichem ao construir essa tabela, façam direitinho, tá certo? Para quem não sabe o que é tabela, eu vou colocar aqui uma figura. Pronto, minha gente, essa aqui é uma tabela, os incas, maias e astecas, e vocês vão dividir aí as características na outra coluna e façam bem direitinho, tá certo? Quem não quiser fazer no computador, vocês podem fazer no caderno mesmo e façam os traços com a régua bem caprichadinho, diferenciando esses três povos, certo? Eu vou deixar no final do vídeo e um beijo até daqui a pouco na nossa aula, certo? Cheiro!